Nós podemos, então, discutir as emendas, porque as emendas, como lembra a Luciane, elas se referem a artigos, né? Então, a gente acaba discutindo o corpo do plano de carreira e, posteriormente, vamos, então, para os anexos. Ok? Então, a primeira emenda. Professor, ali no texto, quando a gente discutiu tirar, era importante que fosse colocado naquele texto que a gente vai remover aquele parágrafo, né? Para não esquecer depois e... O quê? Na hora do texto, marcar lá no momento da reunião, a Luciene já marcar ali que vai remover esse artigo, né? Marcar o quê? O artigo 36. 36 já constou que não foi aprovado, portanto foi vetado. O parágrafo único continua, né? Provavelmente. Não, o artigo 36 é total. Só o 36. 36 é o total. Isso. Artigo 36 se refere a tudo que está dentro dele. Então está tudo vetado, né? Certo? Bom, vamos então às emendas. Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do projeto de plano de carreiras e cargos do magistério do Unifeb e do CETEC da FEB, venho apresentar ao Conselho Universitário do Unifeb as seguintes emendas. 1. Acrescente-se ao artigo 43 os parágrafos 1º e 2º, com as seguintes redações. Parágrafo 1º. Deixa eu ler o caput do parágrafo 1º, do artigo 43, para dar uma sequência melhor. O artigo 43 diz o seguinte: não, mas não é isso não. Desculpe. Acho que eu estou com outra versão aqui, então. Espera aí. Não, desculpe, em vez de artigo 43, é artigo 42. Acrescente-se ao artigo 42 os parágrafos 1º e 2º. Ou seja, o artigo 42 atualmente não tem nenhum parágrafo. Nós queremos inserir 2 parágrafos aí, tá certo? Então, parágrafo 1º. Os docentes que na implantação do plano de carreira percebam remuneração por hora-aula superior à prevista para a sua titulação, poderão ser enquadrados no cargo correspondente à sua titulação, sem prejuízo dos vencimentos atuais e de outros benefícios previstos no referido plano. Aqui, a explicação sobre essa emenda é a seguinte: é que nós temos docentes que, em virtude da longa carreira que fizeram na FEB, eles têm o valor da hora-aula superior ao valor que está previsto para o cargo correspondente da sua titulação no novo plano de carreira. Tá certo? Então, o professor, pela sua titulação, seria enquadrado como professor assistente 1, por exemplo. Exemplo que eu estou dando. Mas o valor da hora-aula que ele já tem hoje corresponde ao de professor assistente 2. Nós não podemos prejudicá-lo. Não podemos nem queremos prejudicá-lo. Então, por isso que essa emenda diz que ele vai ser enquadrado como professor assistente 1, mas vai continuar recebendo a remuneração correspondente ao 2, que é a sua remuneração atual. Está claro? Todo mundo entendeu? Isso é necessário para que não haja prejuízo para nenhum professor, inclusive dos antigos, que queiram se enquadrar no plano de carreira. Ok? Alguém quer se manifestar? Se não, gostaria de colocar em votação aqueles... o segundo eu vou ler destacadamente. Aqueles que aprovam
o novo parágrafo 1º do artigo, que será inserido no artigo 42, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O parágrafo 2º, que nós queremos inserir. Os docentes que assumirem as funções de coordenador de curso e de vice-coordenador de curso, enquanto permanecerem nas funções, farão jus à remuneração adicional de 15% e de 10%, respectivamente, sobre o valor básico do regime de tempo integral e dedicação exclusiva no qual estiver enquadrado. A questão aí é muito simples. O professor hoje, que dá 40 horas aulas, por exemplo, se ele quiser assumir uma função de coordenador, ele vai passar a ganhar menos, porque o valor das horas atividades é menor do que o valor das horas aulas. E nós queremos evitar isso, né? Evidentemente. Nós queremos que o professor, que hoje tem 40 horas, se ele quiser e aceitar ser coordenador, que ele não tenha prejuízo. É só isso. Mas eu gostaria que a CIS desse maiores detalhes. Bom, em síntese, é exatamente isso que o professor Reginaldo colocou, e a ideia é a gente valorizar mais a função de gestão da instituição, né? Então, o coordenador, todos que já foram e que são, ou que já tiveram algum contato, sabem muito bem, né? Sabem muito bem da carga de trabalho que significa, da responsabilidade que tem, né, esse professor, muito superior a dar aulas, né? Não que não tenha, é muito grande a responsabilidade de quem dá aulas, tá? Mas a gestão, você carrega, né, o seu nome está ali, você está assinando, você está assumindo uma responsabilidade perante o curso, perante a instituição e perante os órgãos reguladores, sociedade também. Tá? Então, a função, a ideia dessa emenda é valorizar os professores que assumem esses cargos de gestão. Tá? Obrigada. Ok. Então, gostaria de, se ninguém mais tem alguma observação, gostaria de colocar em votação. Está em votação, então, aqueles que aprovam o parágrafo 2º, que será acrescido no artigo 42, por favor, se manifestem. – 36 votos favoráveis. Aqueles que não aprovam, são contrários. 1 voto. Professora Nono. E aqueles que se abstêm? Luiz Paulo, professora Luciana. Então, aprovada, então, a emenda, as emendas, né, da reitoria. Agora, a DOFEB parece que tinha... Pois não, Nono? Pode até parecer incoerente, bom dia a todos, pode até parecer incoerente, porque atualmente eu ocupo o cargo de gestão, ganho 30 horas pelo cargo de gestão que eu ocupo, mas por todo o trabalho que eu acho que o professor tem, eu acho que o benefício tem que ser na aula dada, na hora aula dada. Então, eu já ganho pelas 30 horas, eu acho que o cargo de gestor é muito importante, é de extrema responsabilidade, mas eu acho que a nossa finalidade maior é a hora-aula. Well, então foram aprovadas as 2 emendas apresentadas pela reitoria. E também a DOFEB ficou de apresentar, na outra reunião, disse que iria apresentar emendas, né? Não sei se não chegou até a reitoria. Não tem emendas? Não tem emendas. Ok, então são só essas. Vamos então partir para a apreciação dos anexos. Certo? O anexo 1, vamos abrir o anexo 1.
Esse sim. Esse foi enviado. Diminui um pouco o foco aí, Luci, que talvez não esteja... Secretaria de Regulação. Mas nós vamos chegar ainda nesse anexo, certo? Nós vamos chegar nesse anexo aí. O que nós estamos examinando, o que nós vamos examinar agora é esse anexo 1, que contém a tabela de cargos docentes e formas de provimento. Ele tem... Professor Reginaldo. Sim. Agora que eu entraria com aquele pedido, não? Não, seria... Mas... deixa eu ver, o anexo é que o Pedro Cândido quer fazer uma emenda, né? Mas seria no anexo 5. Tá bom, tá, obrigado. Certo? Bom, então, o que diz esse anexo aí? Esse anexo, na coluna 1, estão designadas as áreas, reitoria, coordenação, apoio, comissões, etc. Aí, de modo geral, eu quero dizer o seguinte, antes de analisar especificamente o anexo. O Ministério da Educação, ele exige para os centros universitários pelo menos 20% de docentes com dedicação integral. Certo? Atenção, isso é importantíssimo para a gente entender a importância desse anexo. Então, se nós quisermos sermos recredenciados pelo Ministério da Educação como centro universitário, nós teremos que ter pelo menos 20% dos docentes em regime de dedicação integral. Certo? Ou seja, o plano de carreira prevê lá regime de dedicação integral exclusiva, regime de dedicação integral, regime de dedicação parcial e regime de dedicação, regimes horistas. O MEC exige que nós tenhamos pelo menos 20% de regimes de professores enquadrados no regime de tempo integral. Tá certo? Então, por essa razão... Professor, a gente vai fazer primeiro, item por item? nós vamos fazer um por um? Eu estou explicando o anexo primeiro, depois nós vamos discutir. Vou dar oportunidade para o plenário. Então, nós temos que ter 20% dos nossos docentes no regime de dedicação integral. E, de fato, nós já temos, só que com outras denominações. Por exemplo, os coordenadores, que dão, vamos dizer assim, 20 horas aulas e dedicam mais 20 ou mais na coordenação, isso compõe mais de 40 horas, e isso é regime de dedicação integral. Certo? Eles podem ser enquadrados como regime de dedicação integral. Então, o que nós estamos fazendo? Enquadrando os coordenadores, vice-coordenadores, todos aqueles cargos que tinham as antigas horas contrato, nós estamos colocando como regime de dedicação integral. Entenderam? Aquele negócio de contrato não vai existir mais. Os coordenadores, os cargos que tinham contrato, serão enquadrados aqui no regime de dedicação integral ou parcial, conforme o número de horas. Tá certo? Essa que é a modificação. Primeiro, por quê? Primeiro, porque o MEC exige 20%, senão não seremos recredenciados como centro universitário. Certo? Segundo, que aquela história de contrato não existe. Juridicamente é imperfeita, não existe. E lugar nenhum tem. Nós temos que acabar com aquilo. E